Olá, é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do pôr do sol, que muitas pessoas conhecem, que acometem muitos idosos. Bom, antes de falar um pouco dela para você, eu sou Ana Paula Oliveira, eu sou fonoaudióloga e eu ajudo famílias a cuidarem dos seus idosos há mais de 18 anos. O meu objetivo aqui é orientar vocês, trazer conhecimento para que fique mais fácil entender os processos de envelhecimento e para que os familiares tenham informações e conhecimento para desempenhar o melhor cuidado possível. Essa condição, que as pessoas chamam geralmente de síndrome do pôr do sol, é aquela confusão ou desorientação que alguns idosos têm ao entardecer. Então, o sol está indo embora, está chegando a noite e algumas pessoas experimentam essa confusão, essa dificuldade de compreensão, essa piora do estado cognitivo como um todo. Embora isso seja um mecanismo já conhecido há muitos anos, não se sabe ao certo qual é o mecanismo e por que ele acontece, o que está por trás de tudo isso, né? Mas é muito comum a gente ver isso em muitos idosos. É muito importante entender do que se trata, e tentar determinar de que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Ele está sentindo alguma coisa, tem um desconforto, ele dormiu mal, ele está com fome, ele quer se trocar, ou ele pode estar começando aí para uma infecção, uma gripe, enfim, alguma condição clínica que faz com que haja uma alteração comportamental e de agitação. Existem algumas teorias, né, falando sobre a síndrome do pôr do sol. Então, alguns estudiosos dizem que a mudança de luz, né, então, quando o sol está se pondo, você tem menos incidência dos raios solares, né, isso indica para o nosso organismo, de maneira geral, muitas coisas, principalmente que é a hora de dormir. Antes de termos televisão ou luz elétrica, as pessoas tinham que ir adormecer e voltar para suas casas ao pôr do sol, ou próximo disso, porque não dava para ficar por aí andando no escuro. Assim como elas levantavam logo as primeiras luzes do dia, assim que o sol nascia. Foi assim que o nosso corpo durante milênios funcionou. Hoje em dia, nós temos um tipo de vida diferente e o nosso corpo vai se adaptando. Mas no idoso, acredita-se que pode haver uma falha nessa adaptação. Então, o corpo está sentindo que é hora de descansar, mas ainda existe outros estímulos, então o corpo fica um pouco confuso. Isso altera esse ciclo do acordar e dormir, que a gente chama de ciclo circadiano. Então, algumas pessoas acreditam que essa confusão e essa dificuldade de agitação ao pôr do sol tem a ver com essa dificuldade que o idoso tem, principalmente com síndrome demenciais, de organizar o corpo nessa mudança de dia para noite. Além disso, o que se acredita é que o entardecer é um momento de transição do dia. Por quê? Porque durante o dia você tem alimentação, você tem banho, às vezes você tem passeio, às vezes você tem terapias, né? Visitas, telefonemas, televisão, atividades. E à noite você tem uma mudança no ambiente da pessoa. Então, mudam-se as luzes, mudam-se os estímulos. Há uma transição da hora de acordar, de estar atento, para a hora de dormir.
E isso também pode gerar alguma dificuldade para o idoso fazer essa mudança. Ele pode estranhar a diminuição de luz, ele pode estranhar a diminuição de movimento. Com o escurecer, ele pode ter dificuldades visuais e se confundir. Ele pode ter dificuldades com a audição, os barulhos que se escutam de noite são diferentes. E isso tudo também pode provocar uma alteração cognitiva, uma agitação e uma desorientação também. Outra coisa que também se fala bastante é a questão de que, ao final do dia, após ter feito várias atividades, o idoso está mais cansado. Então, o cérebro não tem mais a mesma capacidade de funcionamento, de velocidade, de adaptação do que durante o dia. Então, se um idoso durante o dia já acordou e tomou banho e passeou e fez fisioterapia e fez fono e assistiu televisão e conversou com os filhos, é natural que cognitivamente, assim como a gente num dia muito cheio e que está muito cansada, quando a gente chega em casa e vai entardecendo, a gente não vai baixando a nossa energia, não vai dando um cansaço, a gente não vai querendo descansar. Só que a gente consegue se organizar melhor com essas dificuldades, com esse cansaço. O idoso não consegue. Então, essa dificuldade de lidar com o cansaço do dia todo pode também desencadear esses sintomas de desorientação, de confusão, de agitação e de insônia também. Bom, é muito interessante também a gente lembrar de que idosos podem ter essas manifestações, tá? Eu tô falando de idosos longevos, idosos com mais de 80 anos, com 90 anos. É natural que a pessoa se sinta mais cansada ao final do dia. Nós nos sentimos, o idoso vai sentir mais ainda essa questão. Agora, qualquer coisa que tiver associada ao envelhecimento, uma síndrome demencial, uma depressão, uma alteração neurológica, um AVC, um Parkinson, isso vai ser um plus, uma somatória. Isso vai colaborar para que a pessoa, de repente, tenha mais chance de desenvolver essa síndrome do pôr do sol e tudo que ela traz, tá certo? E aí, é claro, né? Gente, todo mundo que sofre da síndrome do pôr do sol, isso acontece todos os dias, o tempo todo, da mesma forma? Não. A gente tem que lembrar que essas manifestações, elas são diferentes de pessoa para pessoa. Tanto as manifestações da síndrome do pôr do sol, quanto a intensidade desses sintomas. Então, cada pessoa é uma pessoa. A gente sempre tem que olhar para cada um de maneira individual e tentar entender como essa pessoa está lidando. Tudo vai ser síndrome do pôr do sol, então tudo eu preciso sair correndo para medicar? Não. Então, um exemplo. Se eu tô num dia diferente, num dia atípico, tá? Se meu idoso tá num dia que aconteceu uma coisa diferente ou teve muito agitado, pode ser que isso aconteça, mas isso não quer dizer que vai acontecer todos os dias. Então, eu sempre falo isso: atenção, observação, conhecimento, comparação. Por quê? Porque com essas 4 coisas eu consigo entender quando o que está acontecendo é pontual, está acontecendo naquele dia, quando isso vem acontecendo várias vezes, e aí pode ser que seja uma condição mais permanente que precisa de uma atenção maior. Então, sempre isso: atenção, observação, comparação. Tá bom? Muito importante. Bom,
falei mais ou menos um pouco aqui do quais são as teorias e quais são os motivos dessa síndrome do pôr do sol aparecer em algumas pessoas, em alguns idosos. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês dessas manifestações. O que é essa síndrome do pôr do sol? O que ela acontece? O que ela traz? Bom, geralmente esses idosos podem sentir essas alterações ao entardecer, 5 horas até as 7 horas, que é o horário de transição, né? Do dia para a noite. Quais são os sintomas? O que essa pessoa geralmente pode sentir e o que a gente, estando próximo de uma pessoa idosa, pode observar que está acontecendo? Bom, confusão. A pessoa pode demonstrar uma confusão, ela pode ter um pouco mais de dificuldade, mais orientada, né? Ela sabe quem são as pessoas, sabe o que está acontecendo, lembra de o que ela vai fazer e no final do dia ela já se confunde um pouco com os nomes, com a organização das coisas. Isso é uma confusão, tá? Bom, dificuldade de nomes também. Isso quando a gente observa não o dia todo, tá? Quando a gente observa no final do dia. Tem uma diferença entre o comportamento da pessoa no final do dia, né, no entardecer, e o comportamento durante o dia, o amanhecer e durante a tarde, tá bom? Bom, o que mais? A pessoa pode ficar inquieta, irritadiça. O que é? É uma pessoa que começa a chacoalhar, começa a balançar a perninha, ela senta e levanta várias vezes, ela vai à cozinha, ela vai à sala, ela abre a geladeira, ela come. Ela fica agressiva quando você conversa com ela, quando você puxa um assunto ou quando você diz assim, o que está acontecendo? O que você quer? O que você precisa? Então, isso tudo são manifestações que ela pode acontecer. E às vezes não tem motivo aparente. Então, se você pergunta assim para sua mãe, mãe, por que você está indo na cozinha o tempo todo? E ela lhe dá uma resposta ríspida. Então, é fora do normal, essa agitação não tem um motivo de ter acontecido, tá? Ela está acontecendo porque o dia está indo embora. Então, isso é um outro sintoma. Mudanças de comportamento. Então, a pessoa durante o dia todo fica tranquila, fica gentil, de repente ela começa a ter dificuldade de se orientar, ela começa a ter dificuldade para se comunicar. Você percebe uma diferença de comportamento. Ela se comporta de maneiras diferentes. De dia ela tá de um jeito, no entardecer ela tá do outro, tá? Isso é uma manifestação da síndrome do pôr do sol. Desorientação temporal, espacial. O que é desorientação? Ela não sabe onde ela tá, ela não sabe que dia é, ela não sabe que horas são, ela não consegue associar a passagem do tempo, aquilo fica meio confuso para ela, tá? Ela pode se perder, ela pode não entender o que ela tá fazendo ali, ela pode não reconhecer aquela casa como casa dela naquele momento, tá? O que mais? Ela pode ter dificuldade para se comunicar. Ela vai falar uma coisa e sai outra palavra. Ela tem dificuldade para formar as frases ou para conseguir se expressar. Então, às vezes, ela quer contar ou perguntar alguma coisa e as palavras não saem. Você percebe que durante o dia ela conversa bem, no final da tarde ela tem mais dificuldade. Então, de memória, né, na hora da fala e mesmo na realização de atividades. Então, tem alguns pacientes meus, por exemplo, que eu não consigo fazer o atendimento no final da tarde, porque às vezes o meu atendimento é para linguagem, é para comunicação, e às vezes nesse horário a pessoa não consegue ter a concentração, a atenção, já não consegue ler direito, então ela não tem um bom desempenho. E às vezes com a fisioterapia também.
às vezes o idoso que faz uma fisioterapia mais à noite, que tem essa síndrome do pôr do sol, ele não consegue realizar as atividades da melhor forma possível, né? Ele apresenta mais dificuldades na hora de realizar essas atividades ao entardecer e à noite do que de dia. Então, por isso que eu falo, a gente sempre tem que observar e comparar, tá? Até porque para a gente poder ter uma base de uma coisa que aconteceu um único dia por conta de um cansaço ou de um dia mais estressante, ou se isso está sendo uma constante. Todos os dias ele fica assim ao entardecer. E mesmo na realização de atividades. Então, tem alguns pacientes meus, por exemplo, que eu não consigo fazer o atendimento no final da tarde, porque às vezes o meu atendimento é para linguagem, é para comunicação. E às vezes nesse horário a pessoa não consegue ter a concentração, a atenção, já não consegue ler direito, então ela não tem um bom desempenho. E às vezes com a fisioterapia também. Às vezes o idoso que faz uma fisioterapia mais à noite, que tem essa síndrome do pôr do sol, ele não consegue realizar as atividades da melhor forma possível, né? Ele apresenta mais dificuldades na hora de realizar essas atividades ao entardecer e à noite do que de dia. Então, por isso que eu falo, a gente sempre tem que observar e comparar, tá? Até porque para a gente poder ter uma base de uma coisa que aconteceu um único dia por conta de um cansaço ou de um dia mais estressante, ou se isso está sendo uma constante. Todos os dias ele fica assim ao entardecer, tá bom? Bom, a questão toda também é, perdão, quando isso tudo atrapalha o sono. Porque algumas vezes o idoso vai ficando, né? Porque eu falei que ele fica um pouco ansioso, fica um pouco agitado. E essa ansiedade, essa agitação, ela vai formando numa crescente. E aí, às vezes, na hora da pessoa dormir, ela tá tão ansiosa, ela tá tão agitada, que ou ela demora para conseguir dormir, ou ela tem um sono todo atrapalhado. Então, e aí, olha só, o idoso dorme mal, no outro dia ele acorda mais cansado. E o que o cansaço e o estresse faz no cérebro de um idoso? Tudo isso que eu falei antes. Dificuldade de concentração, dificuldade na comunicação, dificuldade na orientação, tempo espacial. Então, isso também pode virando uma bola de neve. Entende? Então, a alteração que acontece do dia para a noite pode interferir como o idoso dorme, que pode interferir em todas as outras atividades dele. Então, é como se fosse os dominozinhos que você dá um peteleco e um vai piorando e um vai caindo em cima do outro. Então, daí ele dorme mal, daí ele vai estar mais cansado, daí o cognitivo dele vai estar pior, daí ele vai estar mais propenso à síndrome do pôr do sol, que vai levar ele a dormir mal. Então, vai virando um ciclo, né? De novo, atenção, conhecimento, observação, comparação, tá? Tem também a hiperatividade, que a hiperatividade é isso, ele fica muito agitado, ele quer mexer muito nas coisas, que atrapalha tanto ele descansar e atrapalha também no sono. Então, é muito... Quando a gente olha para esses sintomas todos e a gente entende o que entra onde, né? Fica muito mais fácil para você que está cuidando do idoso administrar essas dificuldades. Por quê, gente? Porque vamos lá. Como eu falei já em outros vídeos que falam sobre agitação do idoso, dificuldade de dormir, a gente sabe que parte das coisas que a gente pode fazer para minimizar isso, para diminuir esses sintomas, são comportamentais, né? O que são coisas comportamentais? Formas de você organizar o dia a dia e a rotina daquela pessoa para que seja
mais fácil e para que diminua as chances disso acontecer. Então, organização do dia a dia é crucial para isso. Pois bem, mas em alguns casos que o idoso vai desenvolvendo essa agitação e tem muita dificuldade para dormir depois também, às vezes é necessário o uso de medicação e de outra coisa. Mas eu preciso entender bem, porque o que acontece? Às vezes você vai no médico e conta que ele tá ficando, às vezes, meu pai tá ficando muito agitado à noite em casa. O médico vai fazer o quê? Vai medicar de acordo, vai passar alguma coisa para que melhore essa agitação. Mas às vezes isso aconteceu alguns dias em que teve muita agitação na casa, que alguma coisa aconteceu, né? Não foi constante. E aí eu entro com uma medicação de uso constante e isso tudo muda, né? Por quê? Porque às vezes uma medicação, ela vai funcionar super bem para controlar a pessoa num dia. Mas se ela não precisar daquele medicamento de verdade todos os dias, aquele medicamento vai trazer uma piora. Então, o assunto desse vídeo nem é o medicamento, eu nem vou entrar muito nisso. Eu comecei a falar disso por quê? Porque se eu observo o meu familiar, se eu vejo como está o comportamento dele ao longo dos dias, percebo alguma alteração e tento entender por que aquela alteração está acontecendo. Então, houve algo ao longo do dia que contribuiu, ele desenvolveu agitação porque alguma coisa aconteceu, tá ficando doente, alguma necessidade não atendida, fome, sede, calor, desconforto, ansiedade, uma notícia, mudança de rotina. Isso é uma coisa. Tá acontecendo todos os dias, ele tá ficando desse jeito, isso é outra coisa, tá? Então, observar o idoso, saber aí, por isso que eu fiz esse vídeo explicadinho, dizendo para vocês quais são todas por que pode acontecer, né, a síndrome do pôr do sol e quais são as manifestações para vocês, ouvindo esse vídeo, observando o familiar de vocês e vendo se isso acontece de vez em quando, todo dia, o quão frequente isso é e se tem algum motivo que está desencadeando isso. Por quê? Porque daí a gente consegue entender melhor o que está acontecendo com o idoso, contar melhor para o médico e para os profissionais que estão juntos nesse processo do envelhecimento, ou na reabilitação, ou no acompanhamento. E aí a gente consegue desenvolver o melhor cuidado possível. O idoso tem uma qualidade de vida melhor e a gente que cuida também tem, porque fica mais tranquilo, entende tudo que está acontecendo e aí dá tudo mais certo. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem fazer pergunta nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, ativem o sininho de notificações para vocês receberem sempre notificações assim que eu postar um vídeo novo, tá bom? Me sigam lá no meu canal do Instagram também. Aqui também tem sempre vídeos, certo? É um prazer sempre estar aqui para ajudar vocês. Curtam, compartilhem com alguém e até a próxima.